Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente dá início a mais um estudo da nossa querida Casa de Emmanuel. Com muita gratidão pela oportunidade de estar junto com vocês, aprendendo, repartindo um pouquinho desse conhecimento. E hoje a gente vai estudar, vamos dar continuidade, ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 41, com a nossa irmã Ana Cláudia, que também vai fazer a nossa prece de abertura. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus pelo dia que nós tivemos. Pedir também, Senhor, que coloque nossos corações e nossa mente todo o aprendizado que nós vamos ter hoje. Que nós possamos, Senhor, sair um pouquinho melhor desse estudo e de todos os estudos que nós fazemos pela casa. Nós agradecemos, ó Pai, pelo pão, pela saúde e por tudo que nos tem agraciado. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E vamos então compartilhar a tela. Hoje nós vamos estudar o capítulo 41, a regra áurea. A regra áurea é também chamada de regra do ouro e ética da reciprocidade. E ela está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Assim em tudo, façam os outros o que queira que eles façam a vocês. Mas Emmanuel nos traz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é a grande máxima do Cristo, né? Inconstavelmente, muitos séculos antes, a vinda do Cristo já era ensinada no mundo, a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Eu coloquei aqui, né? Cristo, como governador do planeta Terra, enviou todos esses estudiosos, né? os profetas, os filósofos, trazendo essa regra para aprimoramento da humanidade, cada um introduzindo os ensinamentos de forma a conseguir atingir o seu povo, tentando acertar. Sabemos que na época ainda não tínhamos o entendimento de hoje. Alguém mais quer falar? A gente vê como a gente é protegido e amparado, né? Jesus nunca nos deixou, né? Ele sempre enviou esses emissários, esses embaixadores, né, para trazer esse ensinamento que mais tarde ele viria, né, pessoalmente mostrar para nós. Então, isso é uma prova do carinho, do grande amor de Jesus e, acima de tudo, de Deus nosso Pai, né? Mas Jesus como o criador, né, do nosso planeta, como esse grande arquiteto que, né, preparou esse planeta nosso, ele tem esse grande amor por todos nós. E aí a gente pensa assim, né, na imensa falange que está lá junto a Jesus, que Jesus preparava o tempo todo para trazer essas informações, né? Cada um no seu tempo, né? Respeitando, como você falou, na compreensão do povo, da época, mas a gente nunca esteve desamparado. Isso é tão lindo, né? É muito bonito da gente ter essa certeza do amparo de Jesus e de Deus. É muito bom. É verdade. Interessante, né? Geralmente, quando a gente pensa nos 10 mandamentos, a gente pensa em Moisés para cá, né? Mas é interessante como é que ele bota no texto ali vários exemplos, né, de várias civilizações onde a mensagem
foi difundida pela espiritualidade, certamente através de líderes dessas regiões, né, desses povos, a mesma mensagem, só escrita de uma maneira diferente. A gente está reiniciando a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No nosso culto no lar. Aí a gente está naquela parte do Sócrates, né? Sócrates veio bem antes de Jesus e a gente vê, não é? Que ensinamentos, gente, impressionante. Como é que ele traz exatamente o mesmo ensinamento de Jesus. Oi, Daniel! Ih, tá bonito, cortou o cabelo, tá lindo. Então, ele traz esse ensinamento de Jesus e da própria doutrina, né? A gente fica assim, impressionada com a fala. Não, quer dizer, com o que escreveu Platão, né? Porque Platão escreveu o que o Sócrates ensinou, que Sócrates foi como Jesus, né? Ele falou muito, mas não escreveu nada. Platão, que foi seu discípulo, é que trouxe. Então, a gente fica assim, encantada de ver como o trabalho sempre foi feito, né? E assim, aqueles que vieram antes para semear o terreno, né? Vamos dizer assim, para quando Cristo chegasse, já ter um terreno mais fértil. Você vê que a mensagem, Jesus mesmo falou que não veio destruir a lei, né? Ele veio, na verdade, ele repetiu tudo que já estava dito com outras palavras para o quê? Palavras de maior entendimento, né? De maior clareza e principalmente exemplificando, como ele bota ali, né? No final do parágrafo ele bota aqui exatamente o que vem mudando, porque a mensagem é a mesma, escrita de formas diferentes, mas a mensagem é a mesma. Porém, aquele que traz a mensagem e a exemplificação da mensagem é que foi ficando cada vez mais apurada até chegar no Cristo, que foi realmente o único que conseguiu exemplificar com perfeição, né? Sem nenhuma falha. É o Cristo, né? Ele é só o governador planetário. Mais alguém? Então, vamos continuar. Vamos agora aos exemplos aqui, né? Compartilhar a tela, as mensagens. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outro. Recomendavam os egípcios: deixais passar aquele que fez aos outros o que desejava para ti. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. E neste momento eu coloquei que nós podemos ver que depois de todas essas colocações, existem diferenças sim, mas todas nos levam à máxima do Cristo. E que toda conotação negativa, né, não façais, nos colocam como passivos. E quando afirmativas, né, quando fala que peraí, só um minuto, porque a página deixais passar aqueles que os outros desejavam para si. A lei gravada nos corações humanos é amar aos membros da sociedade como a si mesmo. Quando se faz essa afirmativa, eles nos colocam como ativos, né? Em movimento, trabalhando para o melhoramento de si mesmo. Né? Então, assim, todas elas nos levam sempre à máxima do Cristo, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo. Né? E eu preciso de ajuda.
Eu não sei se eu coloco bem, eu fico preocupada. É isso mesmo, Ana. Essa questão da negativa e da afirmação que o Arthur fala, né? No comentário dele. Quando você fala, não faça isso, você deixa a pessoa numa posição assim de passividade, né? Ah, então eu não vou fazer, né? Não, Vou tá, esperar. eu não vou fazer ao outro o que realmente eu não quero para mim. Mas aí eu tô lá na minha zona de conforto. Quando Jesus fala, né, de forma afirmativa, faça ao outro aquilo que você quer que ele faça, então ele te joga, né? Ele te joga para você tomar uma atitude e fazer algo, né, de bom, né? Uma maneira de despertar a gente para a ação no bem. Isso é muito interessante, né, esse comentário. Porque a gente tem essa tendência de permanecer em nossa zona de conforto, né? Uhum. Ana, quer falar? Selma quer falar? Não, eu estou vendo assim que eles falam da regra áurea, né? Ela se refere realmente àquilo que foi Jesus veio afirmando, né, até no Sermão do Monte, mas que já, como ele falou, como ela disse ali, já foi passada, né, muito antes do Cristo chegar, né, por vários povos, né, com o mesmo sentido, que é sempre livre do egoísmo, né, pensando sempre no outro, né, desejando sempre o bem para o outro, né, ou não fazer o que não quer para o outro, que não quer para si, ou então fazer ao outro o que queres, né, que faças que contigo. Quer dizer, é sempre essa que é a máxima da regra, né? É sempre você olhar o outro também com o mesmo amor e compaixão, né? Isso já desde o início dos tempos já vinham os profetas e todos esses aí pregando esse amor, né? Que até hoje a humanidade ainda não aprendeu, né? Mas já estava ali dizendo, né? Há muitos anos, muitos séculos antes até da existência do Cristo. Não é isso? É uma maneira de convidar a gente a pensar mais no outro, né? A sair um pouco daquela questão de só pensar no nosso bem-estar, né? Tudo para mim. E assim, eu quero ser bem tratada, eu quero que todo mundo me respeite, mas na hora de eu estar, não é, agindo com relação ao outro que se dane, futebol clube, né? Assim, então, a gente tem que pensar realmente que o que é bom para mim, que é bom, tem que ser bom para todo mundo, né? É a questão do bem comum, da gente estar cultivando esse bem para todos, né? Que é assim que a gente vai conseguir viver em harmonia, em equilíbrio com tudo, né? O problema é que as pessoas não percebem isso, e nós também muitas vezes não percebemos, né? Que é preciso que todos estejam bem, que todos estejam sendo bem tratados, né? Que os direitos tenham que ser para todos, para que todos sejam felizes e satisfeitos, fiquem satisfeitos, né? Mas isso é uma questão que ainda vai demorar um pouquinho, mas temos que começar, né? A nos movimentar nesse sentido. Por isso é tão importante estudar o Evangelho do Cristo, né? Meditar nessas máximas de Jesus. Por isso é tão importante estudar a nossa doutrina espírita, que é o cristianismo rede vivo, para que a gente saia dessa zona de conforto. Porque se você lê uma vez e deixar para lá, a gente acaba se envolvendo com essas questões mesquinhas que nós ainda estamos envolvidos nisso, né? Então é preciso que a gente esteja sempre refletindo, ouvindo pessoas, né, que sabem mais do que nós, que estudam mais, que são realmente enviados do Cristo, né? Para que a gente não fique parado no meio do caminho, que a gente continue nessa marcha de compreensão para com todos, né? E melhoramento interior também. Isso aí, o Cristo nos empurrou para fazermos o bem que desejamos receber, né? Mas, infelizmente, eu acho que a maior parte da humanidade ainda está tentando cumprir a regra dos gregos, de não fazer o mal, não fazer aos outros aquilo que você não deseja receber, que é o primeiro passo, né? Mas, infelizmente... Já é alguma coisa, né? Mas, infelizmente, temos aí uma maioria ainda... né, no nosso planeta que estamos mais nesse nível, né? É sim, é sim. Mas vamos chegar lá.
Bom dia a todos nós. Temos anjo. Vamos compartilhar. Já. Por enquanto, a gente compartilha a tela aqui. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos. Porém, procederam como instrumento mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Aí aqui eu botei Cristo, em sua magnitude, traz essa regra com exemplificação, mostrando a grande regra que é o amor, convidando-nos a amar e colocar em prática o exercício da benevolência, compaixão, paciência, compreensão e colaboração. Assim, podemos respeitar a todos como irmãos que somos, filhos de um mesmo Pai. Mais alguém? É interessante quando ele fala, né, que muitos deles acabaram ficando um pouco que escondidos, né? Esses emissários de Jesus, né? Porque eles se esconderam, tipo, nesses mistérios, né? Porque eles pagavam o maior mistério para o povo comum, né? Então, eles vinham com essa missão, eles tinham, muitos eram médiuns, assim, em potencial, inspirados, viam, né, os espíritos, estavam ali realmente com aquela função de conduzir o povo e até de esclarecer. Mas a gente vê como é que a coisa muda quando a gente vem para a carne, né? Então, muitos eu acho que se desviaram um pouco, porque na questão da vaidade, do orgulho, se sentindo até superior, né? Por perceber que tem um conhecimento a mais, espiritualmente falando, que tem essa conexão com o alto, mas aí o orgulho e a vaidade acaba fazendo com que a pessoa se desvirtue daquele trabalho, né? E outros, como ele falam, né, dando uns testemunhos fragmentários. Eu faço um pouquinho, eu falo, mas eu descanso. Eu falo, faço um pouquinho, mas eu descanso. Numa atividade mais firme, mais assim que exige um trabalho até assim, corporal, vamos dizer assim, sacrifícios, muitas vezes, que você tem que lidar com as pessoas em necessidade, se esquivam disso, né? E o Cristo não, o Cristo botou a mão na massa, né? Cristo falou, exemplificou. Então, a gente vê o quanto que é assim, perigoso quando a gente está na carne, quando, né, a gente acaba se desvirtuando daquela tarefa. E olha que foram irmãos, né, espíritos. A gente lembra dos egípcios, né, que eles viviam trancados naqueles castelos, naqueles locais, e não falavam nada para o povo, e o povo sempre, né, abaixava a cabeça e aceitava tudo. Hoje em dia, a gente ainda vê líderes religiosos que agem dessa forma, né? Não esclarecem totalmente a população, apenas impõem alguns conceitos, sem esclarecimento, e as pessoas abaixam a cabeça, né? E não é isso, né? Jesus veio falar. O que ele podia falar abertamente para o povo, ele falou. Lógico que nem tudo o povo conseguiu entender. Por isso veio a doutrina espírita para esclarecer, não é? Todos esses conceitos do Cristo. Mas Jesus fez o que pôde, com certeza. Então, a gente vê o quanto as pessoas, os líderes, se perdem pelo caminho. Dizem que Napoleão Bonaparte tinha uma grande missão, né, junto ao povo, mas que o poderio fez com que ele se perdesse, né? E aí é materialismo, né? São as nossas mazelas, né? Que a gente acaba se deixando perder. E isso no nosso dia a dia também, na nossa vida comum, né, gente? Se a gente não vigiar direitinho,
Somos missionários assim muito pequenininhos, mas somos, não somos? Nós não podemos fazer algo onde nós estivermos? Nós podemos estar ajudando um pouquinho que a gente sabe. Ter acesso à doutrina espírita é maravilhoso. A gente não precisa pregar exatamente a doutrina para quem não aceita, mas a conduta que a doutrina espírita mostra para nós, que é maravilhosa, né, da fraternidade, que é exatamente essa doutrina do Cristo, isso a gente pode estar vivenciando com as poucas pessoas com quem a gente convive, não é? Mas se a gente também não vigiar, a gente acaba tendo acesso, mas continuando na nossa zona de conforto. Então, são responsabilidades que a gente tem, uns levam adiante, outros se acomodam e aí adiam, né? Mas o que tem que ser feito, será feito, não é? Porque a obra de Deus e de Jesus, ela não pode ficar travada de jeito nenhum. Se Kardec não desse certo, quem é que assumiria? Vocês sabem, né? Está tudo direitinho, preparadinho, né? Verdade. Perfeito, porque nós somos, o ser humano em geral é egoísta, tem seus sentimentos próprios, então o que acontece com a maioria dos líderes, né? Líderes em geral, religiosos, políticos, né? A maioria você nem lembra, eles durante o passar dos séculos, seus nomes se perdem porque foi só mais um, né? Mais um que, na verdade, fez ali um trabalho muito semelhante a todos os outros, com interesses próprios, com pouca exemplificação e muito, no máximo, muito blá, blá, blá e pouca ação. E com isso você faz aí, né? Se a gente for... Quem aí, por exemplo, lembra de todos os papas? Quem aí lembra de todos os presidentes do Brasil desde o início? São líderes que vão passando, líderes de tanto religiosos como políticos que passam e os seus nomes vão se apagando porque, exatamente como ele botou ali, são testemunhos frágeis, pouca exemplificação, então se perde. É interessante que a gente lembra mais de quem fez boas obras, né? Você falou em Papa, eu lembrei do João Paulo II, né? Que foi um Papa que, né, todo mundo gostou. Esse agora, o Papa Francisco também, acredito que ele fique, né? Mas esses grandes nomes, como você está falando, só sabem mesmo as pessoas que estudam, né? Que estão estudando história. Só quem é historiador. Né? Só quem é historiador, mas quem que não conhece o Cristo, né? Jesus todo mundo conhece, pela grandiosidade da obra. Até quem não sabe ler, não é? Pois é, porque ele ficou realmente marcado, né, na vida da população, né? Passou mesmo seus ensinamentos. Muito legal. Sabe que eu lembrei agora? Eu li um livro, né? E também tem um filme chamado Em Nome da Rosa. Eu não sei se vocês já chegaram a ver ou ler esse livro, que fala sobre sobre os estudos, né? Acho que é na Católica. E aí estavam morrendo vários. Foi uma busca, né? Ele estava verificando. Um padre estava verificando por que estavam morrendo vários padres, e aí ele descobriu que era um livro que na Igreja Católica só alguns poderiam ter acesso, e como outros estavam mexendo e não sabiam como mexer, eles eram contaminados. O livro continha algumas páginas continha veneno, e na hora que passava as páginas, né, do conhecimento, eles acabavam se lambendo, né? Como eram muitas páginas, lambia o dedo, virava a página, e aquilo ele ia sendo contaminado. E, assim, é o conhecimento, né? Como eles não queriam que todos tivessem conhecimento, eles faziam assim, né? Então, a doutrina veio porque é bom para isso, né? Que fala, conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, a gente não precisa, graças a Deus, nós temos a doutrina que nos mostra, né? Que nos dá toda a base, né, o embasamento para a gente poder saber como agir, né, e ter a nossa conduta correta. A doutrina não traz mistérios, muito pelo contrário, né, Ana? Ela vem exatamente tirar os mistérios para que todos aqueles
E é muito engraçado porque, assim, porque as pessoas não podiam ter o conhecimento, né? Porque achavam que quanto mais a gente conhecia, menos poder eles teriam assim, né, na vida daquelas pessoas. É manipulação, né? É manipulação. Que algumas instituições ainda fazem isso, né? Ainda querem. O livro é muito mais interessante que o filme. Sempre é, né? É verdade, porque o livro tem uns detalhes. Se tiver oportunidade mesmo de ler, pode ler, que é muito bom. Eu assisti o filme. Muito legal. É maravilhoso. Acho que vai... Vamos compartilhar. Vamos voltar. Já está acabando. Como mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e a exemplificou. Não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Aqui, né, já nos mostra que Cristo, né, como eu falei anteriormente, que ele só nos amplificou e também nos mostrou, né, que a regra é o amor, né, com compaixão, com sabedoria, com paciência, com benevolência, misericórdia, que nós possamos olhar realmente para o outro, né, que a regra também é a lei da reciprocidade, quer dizer, da troca, né, então é você trocar com o outro. Então Jesus vem nos mostrando tudo isso, né? E aí eu peguei aqui da colinha lá que nosso amigo nos mandou, né? Do Arthur Valadares, que eu vi a palestra, mas eu gostei muito no final da palestra ele vai buscar lá o pessoal, né, que vai pergunta, né, as perguntas, né, e tal. E tinha um rapaz, o Heraldo, que fala, e eu pego emprestado essa frase dele. Cristo, desde o início da vida pública, deixou bem claro que sua religião não se prende a um templo, nem tampouco a um ciclo fechado, mas sim à disposição de todos, né? Que os ensinamentos dele tá para que todos, né? Que todos tenham conhecimento, todos tenham sei lá, né, o amor de Cristo por nós, né, com todos os seus exemplos, ele nos mostra, né, nos comprovam, né, que o bem e o amor sempre vence e sempre vai vencer, porque nós somos, né, irmãos de um ser tão divino, um ser de luz e filhos de um Pai extremamente amoroso. Jesus é o grande mestre, né? Ele mandou esses emissários durante todo esse tempo e ele veio, né, pessoalmente trazer, vivenciar esses ensinamentos divinos. A sua doutrina, ela ficou fechada, vamos dizer assim, né, no que chamaram de cristianismo, porque foi baseado nele, no Cristo. Mas a gente sabe que é uma conduta de vida, um código moral para todos, né, para todas as religiões, e prova aqui, não é, através dessas citações de todos esses povos, de que está presente, porque foi ele mesmo que enviou todos esses emissários, né? Então é para o mundo inteiro, é para a humanidade inteira. Acredito que os outros Cristos das outras, né, de outros planetas, de outras galáxias, também tem, né, como base, porque isso é o conhecimento de Deus, né? É o amor de Deus, tudo volta para Deus, né, que criou a todos nós e a todo esse universo, que é só amor, né, gente? Que é uma maravilha. Benção. Fala, João. Mais alguém? João quer falar. Não, hoje eu estou só ouvindo, estou gostando do estudo. Você está igual a Madre Teresa. Eu não falo, eu só escuto quando eu falo com Deus. E Deus faz o quê? Ele só escuta. Pensamento com pensamento, João, não é isso? Isso. Está muito bom o estudo hoje.
Esse último parágrafo fecha com o que a gente falou, né? Você tem ali todas as etapas, todas as civilizações e vem por fim, por último, vem Jesus dando o mesmo ensinamento, porém com a exemplificação perfeita, né? Sem máculas, sem erros, para fechar com chave de ouro para quem ainda não tinha entendido. Bem, e praticamente fechamos, né? Mas temos aí um minutinho para fazer a prece final. E sou eu, né, Janete? Semana que vem, então, vou fazer aqui rapidinho a prece final nesse 1 minutinho. Agradecendo já a todos pela presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de estudo. Com muita alegria e com muita gratidão que encerramos o estudo da noite de hoje, rogando juntos. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Uma excelente semana para todos vocês. Amo vocês. Aninha, foi ótimo. Boa noite. Amo vocês. Obrigada, gente. Obrigada